Já voltamos, 7 horas e 47 minutos, sempre ao vivo aqui pela Folha FM. Hoje com o colunista, jornalista, escritor, né, o Pedro Doria, colunista da CBN, do O Globo e também Estadão, entre outras coisas, né, falando aqui com a gente sobre fake news, sobre o jornalismo que sofre esses ataques aí, né, e que tem se intensificado, já falamos, e agora vamos falar sobre esse orçamento secreto que o Pedro até comentou aí no primeiro bloco, versus o STF. E quem chega para completar aí a nossa equipe é o Arnaldo Neto, né, que não poderia faltar também nessa sexta-feira. Traz aí a sua participação e, claro, o seu bom dia, Neto. Seja bem-vindo. São 7 horas e 48 minutos. Estamos de volta com o Folha no Ar, primeira edição, que tem o oferecimento de Proteus, Serviço de Saúde e Medicina Ocupacional, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Unicred Norte Lagos. Bom dia, Arnaldo. Seja bem-vindo. Bom dia, Nogueira. Bom dia, Luísio. Pedro. Bom dia a todos os ouvintes da Folha FM. Tivemos um probleminha aí costuma acontecer 5 minutos antes do programa começar, né? O computador deu pau, e aí demos um jeitinho aqui perto dos estúdios, digamos assim. Mas vamos lá, Pedro, você mesmo falou no bloco anterior, como Nogueira citou, essa questão do orçamento secreto, que ganhou o noticiário recentemente. Aí você mesmo falou como se fosse uma saída a essa questão do possível impeachment do presidente Jair Bolsonaro. E no decorrer do processo, né, a questão chegou ao Supremo Tribunal Federal. A ministra Rosa Weber decidiu liminarmente contra esse orçamento secreto, que foi ratificado depois pelo plenário, e quer abrir essa caixa preta, abrir essa questão dessa fiscalização desses recursos que são destinados aos deputados, que seria meio que uma moeda de troca com o parlamento. Do seu ponto de vista, qual o papel do STF nesse processo de tentar resolver, de destrinchar isso, sem parecer uma questão que sempre vem à tona quando se relaciona ao STF, uma questão de uma interferência do judiciário no Poder Executivo, né? E o que se tem de concreto em relação a valores e dessa construção desse orçamento secreto, e o que ainda precisa ser descoberto em relação a isso? Vamos lá, Arnaldo. A pergunta que você faz, na verdade, tem uma resposta muito simples. O Supremo tem a missão de garantir que a Constituição seja obedecida. O Congresso não pode distribuir dinheiro em segredo. Não pode um deputado decidir que quer que um determinado dinheiro seja encaminhado através do orçamento público para um determinado fim, numa determinada região, e ele não aparecer, ele não assinar um documento, ele não explicar por que aquele dinheiro está indo para aquilo. E é isso que se instaurou no Brasil. No fim das contas, os deputados... esse foi o truque que o Palácio do Planalto está usando para cooptar mais de metade da Câmara dos Deputados e mais de metade do Senado Federal. Em essência, você aloca uma quantidade grande de dinheiro, aparentemente são 30 bilhões de reais, pouco mais de metade desse dinheiro já foi alocado, já foi distribuído, ainda falta pouco mais de 10 bilhões para serem distribuídos, e nós até conseguimos descobrir para onde que esse dinheiro vai. O que a gente não consegue descobrir é quem que pediu para que esse dinheiro vá para determinadas regiões. Agora, vamos voltar um pouco na questão das regras do jogo e como que as regras do jogo fazem com que a democracia brasileira funcione dessa forma. A gente tem uma situação que é a seguinte: a maneira como se arrecada dinheiro, como o Estado brasileiro arrecada dinheiro, é através de impostos. O grosso desses impostos são arrecadados pelo governo federal. Estados e municípios arrecadam uma quantidade muito pequena de impostos. Então, estados e municípios, para fazer o que têm de fazer, para sustentar suas polícias, para sustentar suas escolas, para sustentar seus hospitais, porque tudo isso, né, é missão de estados e municípios, para a gente não falar de limpeza pública, etc. Para fazer o que tem de fazer, estados e municípios precisam contar com repasses por parte do governo federal. Então, ou o governo federal dá aquele dinheiro, ou não se faz. Agora,
o dinheiro básico ali para educação, para pagar salário de professor, para pagar salário de médico, para pagar manutenção de prédio, isso vai meio que automaticamente. Se você quer fazer qualquer coisa extra, você precisa pavimentar uma rua, tudo mais, você precisa ficar mendigando esse dinheiro em Brasília. Porque esse dinheiro não é algo que você, como município, o seu prefeito, o seu governador, consigam arrecadar. Como é que você faz essa, entre aspas, mendicância? Como é que você pede que esse dinheiro, porque afinal de contas o orçamento nacional não tem dinheiro para todo mundo, então uns vão conseguir, outros não vão conseguir. Como é que você consegue esse dinheiro? Você consegue esse dinheiro se você é um município do interior, se você é Campos, você consegue esse dinheiro através dos 2, 3 deputados federais que têm uma ligação com a cidade. Agora, ao mesmo tempo, que tipo de campanha, que tipo de argumento um deputado federal faz para conseguir se reeleger? Ele chega ali no palanque, na praça da cidade, principalmente naquelas cidades bem pequenas do interior, ele faz um discurso dizendo, olha, quem trouxe essas 3 ambulâncias que salvaram o seu fulano, a dona Beltrana, fui eu. Se o orçamento público fosse, como é na maior parte das democracias, descentralizado, ou seja, estados e municípios arrecadam o grosso, e a administração federal arrecada apenas aquilo que é necessário para a administração federal direta, você não teria esse desvio de função dos deputados federais. Só que esta decisão de centralizar o cofre em Brasília, primeiro cria um problema que é, em Brasília você tem que decidir a política pública de todo o país, com todas as dificuldades e distinções regionais que às vezes você tem dentro de um mesmo estado. Né? A Baixada, vamos falar do nosso estado, a Baixada Fluminense tem problemas que a região serrana não tem. A região serrana tem problemas que o Norte Fluminense não tem. E esses 3 têm problemas que a capital, Rio de Janeiro, onde vive metade da população, não tem. Porém, tem outros. Cada região, cada cidade tem as suas características. E a gente toma todas as decisões de como o país vai ser gerido de Brasília. Se você quebrasse isso, repentinamente, aos deputados ia sobrar o quê? O trabalho de legislar e o trabalho de avaliar o que faz o governo federal. Você ia remanejar por completa maneira como o Congresso Nacional funciona. Só que não é assim. Então, hoje, o trabalho principal de um deputado federal é trazer dinheiro para a sua região. Porque é assim que ele consegue mostrar para o prefeito o seu valor, é assim que ele consegue convencer o prefeito a ajudá-lo na sua campanha, porque, afinal de contas, as campanhas eleitorais de prefeitos e deputados não são intercaladas, né? O deputado se elege 2 anos depois de o prefeito se eleger. E, nesse jogo, você cria uma massa de deputados que a gente conhece o quê? A gente conhece 20 deputados federais. São 513. A maioria desses deputados, uns 300, 400 desses deputados, a única preocupação deles é conseguir trazer dinheiro para os seus municípios para garantir a sua reeleição. Então a gente fala, de certa forma, desse jogo como se fosse um jogo de isso é corrupção, tudo mais. Isso é corrupção no sentido de que você está distorcendo a função de um deputado. Mas não é necessariamente corrupção no sentido de que você está desviando dinheiro público para enriquecer ilicitamente. A maior parte das vezes, não, esse dinheiro vai de fato para comprar ambulância, para asfaltar rua, para iluminar a praça. Agora, tem outra distorção que é trazida por isso, né? No fim das contas, o governo precisa de votos para evitar um impeachment, para aprovar as medidas provisórias que baixa, tudo mais, para governar. Precisa de maioria no parlamento. Então você acaba distribuindo o dinheiro do orçamento para os deputados que estão dispostos a trocar aquele dinheiro pelo voto. O dinheiro não vai para os lugares que de fato precisam. O dinheiro vai para os lugares que elegem parlamentares que estão dispostos a trocar o seu voto por dinheiro.
as regras do jogo fazem com que o jogo seja jogado assim. A gente sempre fica fazendo esse discurso de os deputados isso, um bando de ladrão, um bando de corrupto, o Bolsonaro, o Lula, o Fernando Henrique, a Dilma, o Temer e tudo mais. E a gente nunca olha para onde nasce o problema. E o problema nasce de como nós jogamos o jogo da democracia. É o próprio sistema no qual se baseia a democracia brasileira que está quebrado. Pedro, tem orçamento secreto, como disse o Nogueira, dá para fazer uma série da Netflix, né? Orçamento secreto, como disse o Nogueira, dá para fazer uma série da Netflix. Inclusive, o sistema, como já teve do Padilha, você citou o sistema, podia ser um bom título, com perdão aí dos lulopetistas que não gostaram muito do sistema. Mas, enfim, eles são governador. Como é que você é do Rio, você mora no Rio, né? Como é que você está vendo aí essa eleição? Você tem Cláudio Castro, né? Está muito cacifada da venda da SEDAI, são 20 bilhões, está falando de 20 bilhões do orçamento secreto, você tem 20 bilhões na venda da SEDAI. Parte para os municípios, parte para o governo. Os municípios aderiram, né, logicamente. E tem Marcelo Freixo, que tem não de agora, né? Ele tem um problema, ele tem uma virtude que é o piso alto, mas tem um impeditivo que é o teto baixo. Ele custou a eleição para prefeito de Crivella, por exemplo, contra Crivella. Você tem terceiras vias, ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, poderia ser uma delas, centro-esquerda. Se cogita um Mourão vir, ora se fala que sim, ora se fala que não. Você tem agora o Podemos filiando Santos Cruz, que é outro nome, talvez não para o governo, mas está ali, pode ser que venha pelo Rio de Janeiro. Como é que você está vendo a eleição governador? Você esqueceu de outro nome-chave que pode vir a entrar nesse jogo, que é o ex-ministro Raul Jungmann. O Aloysio, eu acho que primeiro está muito cedo para a gente avaliar. Vamos pensar na última eleição para governador do estado do Rio. Eu tenho uma relação bastante próxima com os sócios do Ibope. E houve um determinado momento na eleição, faltava menos de 2 semanas para o primeiro turno, e uma das pessoas do Ibope me mandou uma mensagem, olha, um zap, que era o seguinte, pode não ser nada, mas presta atenção nesse Wilson Witzel, que ele está começando a subir rápido, menos de 2 semanas antes do primeiro turno. Eu acompanhei o debate que o jornal O Globo fez com os candidatos ao governador. O Witzel nem estava lá. Foi um mês antes da eleição. Eu tenho a expectativa de que outra surpresa dessas possa acontecer na eleição do Rio de Janeiro. Não tenho. Aquilo ali, ninguém usava o WhatsApp, com exceção da família Bolsonaro, e nas últimas 2 semanas o Flávio Bolsonaro, o filho 01, começou a fazer uma campanha pesada via WhatsApp em favor do Witzel, e isso virou uma quantidade imensa de votos. Agora, a gente tem que levar em consideração que, para lançar a mão daquele clichê, essa eleição tem tudo para virar uma caixinha de surpresas. Pode pintar alguém aparecendo por fora que surpreenda. Isso tudo posto, eu estou terrivelmente preocupado porque nenhum dos candidatos postos tem um perfil de uma larga experiência em gestão de caixa. E um dos grandes problemas que o Rio tem é essa gestão financeira. Você precisa botar esse estado de pé de novo, porque ele está muito quebrado.
E, simultaneamente, a gente vai ter que ter uma conversa sobre segurança pública. E é uma conversa que é muito complexa, que parte de você ter que reinventar a polícia. Porque isso é uma conversa que a gente tem dificuldade de ter, mas depois da experiência das UPPs, em que se tentou fazer em algumas áreas do Estado que eram por completo dominadas pelo tráfico de drogas, onde você tentou botar ali estruturas de polícia militar que tinham policiais que eram novos na corporação e, portanto, não faziam parte já de grupos de corrupção, tudo mais. Aquilo durou 3 anos. E, de repente, o troço foi contaminado. Como é que você resolve a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro? A gente tem que reconhecer o fato de que a gente mal fala de tráfico de drogas hoje, porque as milícias são uma ameaça maior do que o tráfico de drogas. E as milícias são compostas por policiais ou ex-policiais. A gente corrompeu de tal forma essa estrutura, tem que recomeçar do zero. Então, nesse sentido, nomes como o do Raul Jungmann e o do Freixo fazem algum sentido, porque eles, de fato, entendem muito de segurança pública. Eu tenho um certo medo de que as pessoas acham que general entende de segurança pública, porque não entende. Agora, quando você pega um Freixo, por exemplo, ele tem 0 experiência administrativa. Ele tem uma larga experiência como parlamentar. A gente vai entregar um Estado que precisa de um CEO que consiga dar um jeito nessa gestão para alguém que nunca fez isso? Eu não estou dizendo que o Freixo fracassaria, não, tá? Eu só estou dizendo que a gente tem todos os motivos para ter profundas dúvidas a respeito. O Cláudio Castro é um cara que foi eleito junto com o Witzel. Eu não olho com nenhum tipo de simpatia para a gestão que ele está fazendo. O Estado continua tão ferrado quanto. Enfim, fundamentalmente eu acho que está cedo para a gente ter uma ideia de qual vai ser o cenário aqui no Rio de Janeiro. Ô Pedro, o programa conta com um grupo de WhatsApp também, e eu tô rindo por conta do que você falou aí, dessa questão do WhatsApp utilizado na eleição, e é justamente isso que está aqui na pergunta de um dos participantes aqui desse grupo, e esse grupo também de WhatsApp é do blog Opiniões, que é do Aloysio Abreu Barbosa. Tá aqui, ó, a pergunta vem do Felipe Quintanilha, que é advogado aqui no grupo. Ele diz aqui: prezado Pedro, gostaria de ouvir sua opinião sobre como será a influência das redes sociais na eleição para presidente e governador do ano que vem, em comparação com o que ocorreu em 2018, especialmente em casos como o do ex-governador Witzel, que talvez tenha sido emblemático no uso do WhatsApp, e até que ponto essas redes sociais e mídias alternativas impactam na mídia tradicional de massa e até mesmo na formação de opinião da população. Isso é o Felipe Quintanilha te perguntando aí. Cláudio, a resposta mais honesta que eu posso dar é não sei. Mas vamos tentar desenvolver um pouco. A eleição de 2022 não vai ser como a eleição de 2018. A eleição de 2018, de certa forma, lembra muito a eleição de 1989, quando o ex-presidente Fernando Collor foi eleito presidente. Por quê? Aquela foi a primeira eleição desde a eleição de 60, quando Jânio Quadros foi eleito, e toda uma lógica de marketing de televisão que foi desenvolvida nos Estados Unidos a partir de 1968, com a primeira eleição do Nixon, e que depois chegou à Europa Ocidental ao longo dos anos 70, né? A eleição da Margaret Thatcher no Reino Unido, o François Mitterrand na Alemanha também usou, tudo mais. Toda uma lógica de marketing de televisão que já estava desenvolvida, a gente no Brasil não teve ela.
porque a gente estava durante uma ditadura, a gente estava vivendo uma ditadura. Quando teve a eleição de 89, surpreendentemente, o Collor montou uma estrutura profissional de campanha usando todo o conhecimento que havia sido desenvolvido nas democracias que se mantiveram democráticas. Nos 20 anos anteriores, nos 25 anos anteriores, ele trouxe para a eleição brasileira. Nenhuma outra candidatura fez isso. Então, Collor surfou sozinho aquela eleição, porque ele conhecia técnicas modernas de campanha e ninguém mais fez isso. Por que ninguém mais fez isso? Por conta de alienação, por conta de ignorância. Na eleição de 2018 foi exatamente a mesma coisa. A equipe do Bolsonaro trouxe técnicas que eram técnicas que, se você entrasse nos fóruns certos da internet, você não tinha que pagar nenhuma fortuna para isso, não. Você lia de graça como fazer aquele tipo de manipulação. O Bolsonaro tinha aquilo e ninguém mais tinha. E ele pegou de surpresa todo mundo. Eu não quero forçar demais a comparação entre Bolsonaro e Collor, não, porque seria desonesto, e seria desonesto pelo seguinte: bem ou mal, as técnicas de marketing que o Collor aplicou são legais, são legítimas, foram na frente de todo mundo. As técnicas que o Bolsonaro aplicou partem do princípio de que você tem que jogar parte da sociedade dentro de uma realidade paralela. Você tem que fazer uma campanha 100% baseada em mentira. Você tem que... É isso mesmo. É por isso que eu falo sempre de uma realidade paralela. Você inventa um mundo à parte em que existe uma ameaça comunista no país e tudo mais. Um mundo no qual a Covid é só uma gripezinha. Vamos trabalhar com isso, porque o Brasil não pode parar. É um combate contínuo à realidade. Agora, em 2022, todo mundo conhece essas técnicas. Em 2022, você tem um Tribunal Superior Eleitoral que está atento. Você tem já formada no TSE uma jurisprudência que permite caçar a chapa de quem estiver fazendo uma campanha de desinformação pesada. Essa jurisprudência foi formada esse ano. Entendeu? Então, será que outros candidatos vão fazer campanhas de desinformação? A gente não tem como ter muita noção do tamanho das redes de WhatsApp que as outras candidaturas montaram. A gente vai vê-las mais ativas ou não a partir do período eleitoral iniciando. Agora, o WhatsApp também mudou sua arquitetura. Em 2018, você podia encaminhar mensagens a trocentos grupos de 256 pessoas ao mesmo tempo. Hoje, você tem um limite de número de grupos ou pessoas para os quais você pode encaminhar uma mensagem. Você tem limites mais rígidos do tamanho de grupos. Você tem uma estrutura interna dentro do Facebook. O Facebook é dono do WhatsApp, que fica vigiando contas com sistemas de inteligência artificial e tudo mais, que estão enviando massas de mensagens. Quer dizer, tudo aquilo que o Bolsonaro conseguiu fazer livremente em 2018, ele vai ter muito mais dificuldade de fazer em 2022. Para não falar da desaprovação dele, pessoal, e do governo, que é uma coisa imensa. Eu não tenho certeza que o Bolsonaro vai estar no segundo turno. Eu acho que é possível que Bolsonaro não esteja no segundo turno, tá? Então, é muito difícil prever como que as redes vão ser... vão operar em 2022. Existe, inclusive, a possibilidade, quando a gente está falando não dos serviços de mensageria, mas quando a gente está falando das redes sociais, de Twitter, Facebook, TikTok, etc., existe a possibilidade, inclusive, perante abuso, de essas redes virem a banir candidatos. Entendeu? Banir grupos formados por candidatos certamente vão banir. Todo mundo está muito atento e todo mundo entende, essas grandes empresas do Vale do Silício entendem que se novamente um presidente se eleger mentindo, usando... Primeiro, se Bolsonaro se reelege, a democracia brasileira está sob perigo real.
Se ele for reeleito mentindo deslavadamente em cima dessas redes, essas empresas, os altos executivos na Califórnia compreendem que elas serão responsabilizadas pelo fim da democracia brasileira. Então, 18 não será como 22. 18 vai ser uma eleição nova. Desculpa, 22 não será como 18, e 22 vai ser uma eleição nova. Não vai ser que nem nenhuma outra eleição. Vai ser um bicho puramente digital. Vamos ver. Agora, se prepara para uma eleição sangrenta, tá? Vai ser uma eleição violentíssima, profundamente agressiva entre os candidatos e entre suas militâncias. Fisicamente, não virtualmente. Virtualmente, com certeza. Eu temo que também fisicamente. Perfeito. Bom, novamente eu vou te pedir licença, mas é bem rápido também. Ao Arnaldo, a Luísa, você que está nos acompanhando, um intervalo bem rápido para a gente seguir com a nossa conversa aqui, já no último bloco, e a gente sobe aí para o cenário também nacional. A gente fala de outros temas, como, claro, a tão comentada terceira via. Está na hora de afirmar que já tem terceira via, que não surgiu. Enfim, daqui a pouco no próximo bloco você continue ligado aqui na Folha FM, no Folha no Ar, primeira edição, hoje conversando com o Pedro Doria, colunista da CBN, do jornal o Globo e também Estadão, e criador do canal Meio, lá no YouTube também. São 8h13. Eu vou rapidamente ao intervalo no oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e apoio de Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Pagar com